você vai ver no Saber Direito questões de direito criminal. O delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Rodrigo Larizatti, fala sobre conduta penalmente relevante, iter criminis, inimputabilidade, feminicídio e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, meus caros alunos, caros amigos e amigas. Vamos dar prosseguimento à nossa semana de estudo no Saber Direito. Estamos tratando essa semana de questões penais, de temas de direito penal. E hoje, na aula de hoje, nesta aula, nós vamos tratar da inimputabilidade, a menoridade penal, que nesse ano de 2015 passado trouxe muita discussão e muito debate nos centros acadêmicos, do parlamento e em diversas rodas onde se ouvia muito esse assunto. Meu nome é Rodrigo Larizatti, eu sou delegado de polícia e professor de direito penal. Então vamos à aula hoje, vamos tratar de culpabilidade e inimputabilidade penal. Hoje eu vou pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho de uma obra de Júlio Fabrini Mirabete, tratando especificamente do que se trata, do que se leva em consideração como sendo culpabilidade. O que seria a culpabilidade? Nas palavras de Mirabete, a culpabilidade reside numa ligação de natureza psíquica, psicológica, anímica, entre o sujeito e o fato criminoso. Exige o dolo e a culpa, que são os elementos psicológicos presentes no autor. E na reprovabilidade, um juízo de valor sobre o fato, considerando-se que essa censurabilidade somente existe se há no agente a consciência da ilicitude da sua conduta ou, ao menos, que tenha ele a possibilidade desse conhecimento. Isso está no Manual de Direito Penal do Júlio Fabrini Mirabete, volume 1, a 12ª edição, ano de 97, páginas 193 e 194. Por que nós quisemos trazer a colação essa pequena passagem de culpabilidades que trata o famoso, saudoso e excelente doutrinador Júlio Fabrini Mirabete, dos quais muitos hoje são seguidores nas doutrinas modernas. A culpabilidade, antes de mais nada, ela é tratada como sinônimo de reprovabilidade. A culpabilidade é a aplicação de uma pena, de uma sanção, levando-se em consideração o crime que foi praticado pelo sujeito. Nessa análise aqui, nós não vamos levar em conta qual foi o crime. Pode ter sido um homicídio, um roubo, um furto, uma extorsão com sequestro, uma corrupção, um peculato. Não vem ao caso o crime, mas sim a culpabilidade, não é? Para verificarmos se ao sujeito que cometeu aquele crime é ou não passível a aplicação de uma sanção penal. Ou seja, aquele comportamento, aquele roubo, aquele homicídio era efetivamente reprovável? Parece estranho nós falarmos de reprovabilidade a partir do instante em que ocorre um crime. Ao que nos leva a uma primeira análise, uma coisa estaria diretamente ligada à outra. Todo crime é reprovável. Mas isso não é verdade, não é assim que funciona. Em tese, quando ocorre um crime, é um comportamento reprovável. Fará incidir pena. Mas essa reprovabilidade do crime, ela existe desde que o sujeito autor seja alguém imputável, que ele tenha conhecimento da ilicitude ou o potencial conhecimento da ilicitude desse ato por ele praticado e que ele pudesse agir de outra forma que não aquela criminosa, a chamada exigibilidade de conduta diversa. Aqui o que nós temos são os chamados elementos da culpabilidade: a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Hoje, nessa aula, nós vamos tratar mais a questão que envolve a imputabilidade penal. E a imputabilidade penal, ela é o sinônimo da capacidade. O imputável é o capaz. Em direito penal, nós não falamos de incapazes, não se usa a terminologia incapacidade, mas sim a inimputabilidade. Imputar.
O verbo imputar significa atribuir, responsabilizar. A imputabilidade reside na aptidão para responder por um crime, justamente porque tem consciência, discernimento. Daí a importância de trazermos essa colação de Mirabete. Voltando, vejam só, essa censurabilidade somente existe se há no agente a consciência da ilicitude da sua conduta, ou pelo menos que ele tenha possibilidade desse conhecimento. O que significa dizer que imputabilidade está diretamente relacionada a discernimento, conhecimento, capacidade, entendimento do mal que pratica. E por que é importante isso? Vejam, existem casos, não é, que por mais graves que sejam os crimes praticados, o autor desse delito não tinha a capacidade para entender o que fazia. E aí será considerado inimputável pelo direito penal brasileiro. É o que acontece, por exemplo, em alguns casos, com os esquizofrênicos, que são portadores de doenças mentais graves, doenças mentais sérias, que retiram deles a capacidade para discernir sobre o mal que praticam. E por isso, não adianta puni-los. Puni-los não seria a solução. Não se alcança uma finalidade de pena punindo alguém que não tenha discernimento, que não tenha capacidade para compreender o mal. Porque a pena tem finalidades, a pena tem objetivos. E esses objetivos, para serem alcançados, exigem a capacidade e o discernimento por parte do autor desse delito. Existem indivíduos que, independentemente de idade, não é, são inimputáveis por faltar exatamente essa capacidade. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar mais do assunto atinente aos menores de idade, aos menores de 18 anos, que são considerados inimputáveis por uma presunção legal. Os menores de 18 anos estão previstos no artigo 27 do Código Penal, a inimputabilidade, assim como no 228 da Constituição da República. Esses artigos dizem que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às definições de leis especiais, de leis extravagantes. Então, a menoridade penal é uma das hipóteses de inimputabilidade que nós temos no direito penal brasileiro. Não é só a menoridade, são outras as hipóteses, ok? Mas para poder tratar melhor da inimputabilidade, é fundamental uma análise da pena, não é? Por quê? Culpabilidade, vamos lá, imputabilidade é elemento de culpabilidade. A culpabilidade, ela está diretamente ligada à reprovabilidade da conduta do sujeito, ok? Que exige o dolo, a culpa, aquela ligação anímica, mas também o discernimento do mal, a consciência do mal, a capacidade para entender o que está fazendo, a capacidade para saber que aquilo que faz é ilícito, é lesivo, é violador. E quando o indivíduo tem essa capacidade para entender que aquilo que ele fez é errado, é violador, é lesivo, ele está sujeito à sanção penal. Ele está sujeito à pena. Ele é, portanto, imputável, ok? Tem aptidão para responder pelo delito. E a regra é que todos nós somos imputáveis. Tá? Em tese, não se deve presumir a inimputabilidade. Tem que se provar ser inimputável, porque a regra é sermos capazes, sermos aptos a entender o mal e, por isso, responder por ele e sofrermos uma pena, ok? Então, em regra, no direito penal, quando ocorre a prática de um crime, o autor desse delito, por ter discernimento, por ter consciência, por saber exatamente o que está fazendo, na regra da humanidade assim o é, será tido imputável, tendo a aptidão para responder pelo crime e estando assim sujeito à sanção penal pertinente a esse crime por ele praticado.
ok? Bom, por hora é isso. Vamos, nesse momento, buscar as nossas dúvidas, né? As dúvidas dos telespectadores dentro desse ponto que nós trabalhamos. Um ponto bastante importante que diz respeito à imputabilidade é justamente a sanção penal. Não é? Se a ideia da culpabilidade é punir pelo crime e tem que ter o discernimento, não é? As penas, as sanções penais têm finalidades. E essas finalidades são muito importantes. Vamos lá, vamos à dúvida dos nossos telespectadores. Qual a finalidade de uma sanção penal? Vejam, a sanção penal, ela tem finalidades variadas, vamos por assim dizer, conforme algumas teorias. A teoria básica é a teoria absoluta da pena. Ela diz que uma pena se justifica em si mesma. A partir do instante em que um sujeito comete um delito, ele causa um mal social, ele viola a ordem social. E a natureza, naturalmente, por violar a ordem social, será aplicada a ele uma pena. Absolutamente, a pena se justifica em si mesma. É a retribuição pelo mal. Então, para a teoria absoluta de pena, a finalidade dela é retributiva. Ao cometer um crime, eu entrego um mal ao Estado. E o Estado, ao me punir, retribui esse mal com outro, que é a privação temporária da minha liberdade, que é a regra da sanção penal, regra de penas privativas de liberdade. Então, para a teoria absoluta de pena, a finalidade é retributiva. Deu mal pelo crime, toma mal de volta através da sanção penal. Mas nós temos também a teoria relativa da pena, que diz que uma sanção penal ela não deve se justificar em si mesma. Ela precisa ter uma outra finalidade, tem que buscar um outro objetivo. E aí vem a ideia da pena como a função preventiva, não mais retributiva. Teoria absoluta, finalidade retributiva. Teoria relativa da pena, nós temos finalidade preventiva. Qual é a ideia agora? Pune-se o sujeito, ok? Para que ele aprenda pela pena o mal que ele praticou, ok? Ou seja, ao cometer o delito, ele será sancionado. E através dessa sanção, ele vai entender o mal, vai se reeducar pela sanção, vai se reinserir pela sanção, ok? Se reinsere ao meio social e não mais comete crime. A ideia aqui é punir para que não cometa crimes, para que não cometa novos crimes. Função preventiva. E essa prevenção, pela teoria relativa da pena, se divide em prevenção especial e prevenção geral. Na prevenção especial, é o próprio sujeito. Vejam, eu cometo um delito, eu cometo um homicídio e sou punido por esse crime. Através da pena, eu vou entender esse mal todo e no futuro eu não pensarei mais em voltar a cometer esse comportamento, porque eu já fui punido por ele, ok? Então notem que essa pena serviu para me prevenir para que eu volte a cometer outros delitos. É a prevenção especial, a prevenção com relação ao autor do delito. Mas também temos a prevenção geral, que é aquela em que o autor do delito, ao ser punido, sirva de exemplo aos demais. Se outras pessoas tiverem a mesma ideia de incorrer no crime, ao ver este sendo punido, se demovem dessa ideia, desistem da ideia. Essa é a teoria relativa da pena, no que diz respeito à prevenção geral. Então, ao punir um sujeito, o Estado previne crimes. Crimes desse mesmo sujeito no futuro, prevenção especial, e crimes de outros indivíduos que, ao ver o exemplo da punição, não incorrerão nos delitos também.